Olá, vamos voltando, retornando à aula. Vamos retornando à aula. Bom, então, como nós estávamos falando, né, referente à lavagem das mãos, né, sempre deve ser feita dentro de centro cirúrgico e ao manipular, né, esse paciente. Então, assim como eu já havia dito, né, a gente, quem vai participar da mesa operatória deve manter, né, as mãos elevadas, justamente para evitar contaminação, porque a partir do momento que essa mão ela passa da cintura do profissional, a gente não tem mais visão dela, né? E aí isso acaba prejudicando, podendo correr o risco de encostar em algum lugar que a gente não visualize. As portas, elas têm que ser sempre no sistema de vai e vem, né? Para que o cirurgião, estão vendo aqui, consiga entrar na sala, né? Sem que contamine a mão, tá? Sempre, essas torneiras dentro do centro cirúrgico, elas devem ser acionadas pelo cotovelo, então elas não podem ser de rosca, tá? Elas têm que ser válvula, que são acionadas e paradas de acionar pelo cotovelo, ou pedaleiras, tá? Que também algumas instituições preconizam. Que mais? Nós também, e essas mãos, elas devem ser secas por uma compressa, tá? E essa compressa, ela vem junto com o capote, e ela não entra para contagem. E quando a gente fala na higienização das mãos, é muito importante a gente falar sobre os EPIs de forma adequada, né? A utilização dos EPIs de forma adequada. Só um pouquinho, gente. Se lembra que a gente estava falando sobre a vacina, né? Que agora a gente tem uma diminuição das incidências de outras doenças, né? Justamente por conta da lavagem das mãos que a gente está fazendo, e isso faz com que diminua a incidência delas. Mas uma coisa que é muito bom para as pessoas evitarem, né, confundir uma gripe sazonal, que é a gripe comum desse período, né, da troca de estação, com o coronavírus, é fazer o uso da vacina, tá? Todos os profissionais, eles podem estar utilizando, podem estar se vacinando, já passou a campanha de vacinação, mas vocês, como estudantes de enfermagem, vocês podem estar tomando a vacina. Então, é muito importante nós orientarmos os pacientes para que eles tomem a vacina da gripe, para que evite confundir a gripe com o coronavírus. Tá? Então, é muito importante a gente falar sobre isso para que tanto os profissionais quanto os próprios pacientes, né, a população, ela se sinta um pouco mais segura. Algumas escolas, elas estão exigindo a vacina da gripe para a criança voltar às aulas, para se a criança apresentar a gripe, né, ela não ser confundida com o coronavírus. E aí a utilização dos EPIs de forma correta, né? Então, a utilização de gorro para cobrir todo o cabelo, a utilização de máscara, e a máscara ela deve cobrir todo o nariz, né? E pegar a parte do queixo, não ficando o nariz para fora, sempre fazer a troca dela quando a gente for retirá-la, né? Não deixá-la pendurada. A gente vê muitos profissionais
com a máscara pendurada, não pode. E sempre que houver, que ela estiver úmida, porque ao falar e ao respirar, a gente gera gotículas, né? E essas gotículas, elas ficam presas na máscara. E elas têm que ser trocadas sempre que elas se apresentarem úmidas, tá? Sempre utilizar óculos de proteção. No centro cirúrgico é primordial a utilização de óculos de proteção para evitar que haja uma contaminação, tá? Para evitar que alguma partícula, alguma gotícula entre nesse paciente. Mesmo que o paciente tenha óculos, utilize óculos, tá? A gente tem óculos especiais para o paciente que utiliza óculos. Então, a gente chama de óculos de sobrepor, tá? Então, mesmo assim, deve ser utilizado. Os aventais e todos os materiais, eles devem ser totalmente estéreis para evitar contaminação, tá? As luvas também, elas devem ser estéreis. Quando a gente, se lembra que a gente falou sobre a alergia a látex, né? Que algumas pessoas possam ter. A gente chegou a comentar? Fala nas outras unidades, né? Alguns tipos de desconforto em complicações. O profissional, às vezes, ele tem alergia ao látex, seja o médico ou o próprio circulante de sala. Então, é bom quando a gente está dentro do centro cirúrgico, a gente pegar várias marcas de luva estéreo, tá? Porque muitas das vezes as pessoas elas têm alergia aos componentes, mas para fazer um látex, cada marca utiliza vários componentes, né? A gente tira a borracha da seringueira, né? E ela junto com outros componentes, ele forma o material da luva. E aí cada marca utiliza um componente diferente. Então, às vezes a pessoa tem alergia a uma marca de luva, mas não tem alergia a outra. Então, é importante sempre a gente deixar várias marcas de luva estéreo dentro do carrinho para facilitar o nosso trabalho, tá bom? E é muito importante o propé, tá? O propé ele vai proteger o pé do paciente, o pé do profissional, principalmente para evitar levar contaminação, porque se a gente observar a sujidade, a gente retira o propé e coloca outro. Tá? Quando a gente fala em propé, a gente também lembra dos calçados, né? Todas as instituições que elas fornecem os EPIs, os materiais de proteção individual, ela deve dar treinamento para esses profissionais de como utilizá-los, tá? Então, é muito importante a gente observar, a gente saber disso. A instituição, ela não pode exigir que o profissional, ele utilize um EPI se ela não fornecer esse EPI, tá? Então, assim como o jaleco, as luvas, os capotes, máscara. E quando a gente fala sobre EPIs, a gente entra no calçado também. E acaba sendo uma discussão que muitas empresas não fornecem, né? Os calçados dos profissionais. Mas o ideal era que todas as instituições fornecessem, porque ela também é um componente dos EPIs, tá? O calçado também é um componente dos equipamentos de proteção individual. Então, a gente tem algumas ressalvas quanto a isso. E a gente tem as orientações desse paciente referente a ele permanecer em casa, né? Essas regiões são as regiões de mais importância quando ele vai tomar banho com o degermante, tá bom, gente? Então, é muito importante que esse paciente, ele faça a higienização dessas regiões para evitar os micro-organismos naturais da pele e que eles migrem,
tá? Então, quando a gente orienta o paciente a tomar banho com desgermante, não é apenas na região que ele vai operar, mas em todo o corpo, tá? A região principal é a região onde vai ser operado, mas porque nós vamos precisar manusear esse paciente. E essa flora bacteriana, ela pode acabar migrando justamente por a gente manipular ele. Tá? Aqui são algumas orientações, que são os que a gente já falou, mas se lembra que eu pedi para vocês, para vocês pesquisarem sobre eutanásia, distanásia, ortotanásia? Ninguém pesquisou. Eu lembro que a senhora pediu para a gente pesquisar e pediu para avisar a sala até. Isso, vocês pesquisaram? Não pesquisaram, bonito. Bonito isso. Professora, bonito isso. Tem um monte de trabalho para entregar, tudo na sequência. Olha, vou te contar que vocês não levariam 10 minutos. Professora, ou a gente faz uma coisa concentrada ou a gente faz uma coisa bagunçada. Então a gente prefere fazer uma coisa concentrada, entendeu? Já tá falando por todo mundo. Também, professora, também. Então, mas o que eu ia trazer é que é o seguinte, deixa eu pegar aqui, só para... Mas já estudei alguma coisa sobre isso, viu? Sim, vocês eu já fiz trabalho também sobre Sim, isso. vocês já estudaram sobre isso. Deixa eu só pegar aqui. Peraí. Já sim, ainda entrei em discussão, porque eu sou a favor. Você é a favor? Eu sou, professora. Peraí, deixa eu explicar. Em certos casos que não tem mais como é que eu posso dizer? Que não vai ter mais solução. Uhum. Minha mãe sofreu 1 ano e 6 meses. Sim. Se quiser, fala para o UTI. Eu não deixei na época. Tive que chamar meu pai, porque eu era de menor. E meu pai teve que assinar termo e tudo. Então, para que prorrogar uma coisa que não tem cura, que só está fazendo a pessoa sofrer, o ser humano sofrer? Então, exatamente. Existem alguns locais que são a favor, ou existem alguns países, né, que preconizam-se isso, mas aqui no Brasil não é adequado. A gente tem a questão de não investir mais, né? A gente não precisa equipamentos, nem nada disso. Mas a gente acaba não... Pode falar. No caso, entra os cuidados paliativos, né? Você vai cuidar da pessoa com todo carinho, preparando os familiares da forma adequada até o dia do óbito da pessoa, não é? Exatamente. Eu acho que deveria ser opcional. Tem família que... Pode falar. Ai, peraí, eu acho que eu te mutei. Desculpa. Gracia, eu tirei. Ai, eu apertei aqui sem querer. Não, eu só falei que eu acho que deveria ser opcional. Cada caso é um caso, né? Tem gente, por mais que não tenha jeito, tem gente que não tem essa maturidade para entender que não dá mais, que não tem o que fazer e, tipo, aí entra nessa situação de paliar, né, o paciente até o final da vida dele, porque tem família que não vai aceitar. Mas eu acho que deveria ser opcional, a pessoa ter a opção de escolha, né, a família ou o paciente. Então, o que nós fazemos? A gente proporciona conforto a esse paciente, né? Então, a gente deixa... Então, aqui no Brasil, ele não é autorizado, mas a gente deixa o paciente confortável. A gente geralmente explica para a família que os investimentos, né, não vão ser significativos, não vai ter uma melhora, mas mesmo assim, os familiares, né, eles acabam querendo, né, não querendo se desconectar desse corpo, né, físico, né, eles acabam querendo investir tudo e isso acaba trazendo muitas das vezes sofrimento para o paciente. Uma vez eu li um estudo dizendo que a fé ela é muito importante no tratamento. Por isso que um paciente que ele recebe um transplante,
vai depender a recuperação do estado físico e emocional desse paciente. Se ele estiver com o estado emocional debilitado, se ele não tiver fé naquele procedimento, ele aumenta as chances de infecção, de outras complicações que levam a ele, muitas das vezes, a rejeitar o órgão ou até mesmo ir a óbito, tá? Então, é muito importante ele ter um apoio, e cabe à enfermagem apoiar não só o paciente, mas os familiares a terem uma crença, tá? Nós devemos, como profissionais, estimular isso. Aí tem um estudo que fala o seguinte, eram pacientes de UTI, onde eles estavam graves, que pacientes de UTI que tiveram pessoas, independente de sua religião, orando, fazendo preces para aquele familiar, não significava que ele não morria, mas que ele tinha menos intervenções, menos complicações. Então, a nossa mente, ela é capaz de fazer coisas boas e ruins, né? Então, por isso que o ideal é que a gente sempre mentalize coisas boas, justamente para evitar, na verdade, a gente treina o nosso cérebro, né, a sempre ver o lado bom. E isso nós devemos estimular tanto nos pacientes como nos familiares, tá? A nossa função é justamente essa. Porque a gente tem o início da vida e o final da vida, que é a morte. E o meio dela é onde tudo ocorre, né? Então, vai depender de como esse paciente viveu, para que as consequências que ele vai ter na sua morte, né? Então, um paciente que não teve uma boa alimentação, que era fumante, que não fazia exercício físico, ele vai ter muito mais complicações na morte do que outras pessoas que acabaram tendo isso como estilo de vida, né? Fazendo da saúde um estilo de vida. E cabe a nós a fazermos o bem, né, para esse paciente, orientar, estimular, e com isso a gente entra na educação, né, em saúde. E onde que a gente deve iniciar esse tipo de educação em saúde? Vocês sabem me dizer? Qual a pergunta? Onde nós devemos iniciar essa educação em saúde? Educação de saúde e a prevenção, né, no caso. Isso. Nós devemos, a enfermagem, ela tem que estar muito coligada à escola, porque é onde o paciente, né, o futuro paciente, ele está ali disposto a aprender, tá? Então, nós, enfermagem, nós, saúde, é muito importante a nossa presença em ambiente escolar, justamente para mostrar para essas crianças que a mudança de hábitos, né, eles começando a fazer isso desde de novo, ele vai evitar complicações futuras. Então, cabe a nós, nossa função, né, darmos esse benefício para o paciente, né, fazermos isso para que evite que ele danos ao corpo dele, tá? E quando a gente tem um paciente, quando ele é acamado, ou não só acamado, mas dependente em algum aspecto, seja ele num procedimento cirúrgico, seja paciente de uma patologia crônica ou algo do gênero, cabe à enfermagem orientar esse paciente, como lidar com aquela doença, explicar de uma forma que ele consiga entender. Então, a gente falar na linguagem do paciente, tá? Por quê? Eu recordo muito disso, né? A gente muitas das vezes atende um paciente acamado, paraplégico, tetraplégico, mas ele tem alguns movimentos. Então, a gente estimula ele, que tem esses pequenos movimentos, a ele mesmo realizar os próprios cuidados. Porque a partir do momento que ele conhece, que ele sabe, que ele faz as coisas, a gente, além de estimular o corpo desse paciente, a gente estimula ele a ter o conhecimento sobre o próprio corpo. Tá? Então, quando o paciente sai do centro cirúrgico, vai para casa, sai da clínica cirúrgica, né? Onde ele vai para casa, a gente
cabe a nós darmos toda a orientação para esse paciente, para que ele consiga fazer um tratamento adequado. Com isso, a gente dá autonomia a ele, tá? A gente dá autonomia na doença dele. E é muito importante nós estimularmos isso. Porque se a gente não estimula isso, esse é um paciente que ele vai retornar ao ambiente hospitalar com alguma complicação. Então, sempre é bom a gente explicar de uma forma correta, precisa, olhar no olho do paciente para sentir, né, que ele realmente entendeu e pedir para ele repetir isso. Isso vai dar autonomia para ele, vai deixar ele seguro quanto à patologia que ele tem. Tá? Então, isso é muito importante a gente fazer com o paciente para evitar alguns tipos de complicação, tá? Quando a gente fala em fidelidade, eu acho que eu já comentei isso com vocês, né? Que a gente deve escutar o paciente, ele deve se sentir confortável ao falar com a gente, se sentir seguro, mas ao mesmo tempo a gente não pode colocar em risco a vida de outras pessoas, né? Então, se o paciente ele chega no centro cirúrgico, ele fala, olha, eu sou HIV positivo, mas minha mulher não sabe, não conta para ela, eu não posso fazer isso como profissional, porque eu estou colocando em risco a vida desse familiar, tá? Não cabe a mim falar para a mulher dele, né? Tem todo a gente dentro de um ambiente hospitalar, a gente tem um comitê de ética, né? Onde a gente tem assistentes sociais, psicólogos, onde podem, mas a gente deve sinalizar esses profissionais para estarem conversando com o paciente, para não colocarem, toda vez que coloca em risco, quando é algum crime ou algo que coloca em risco a vida de outro paciente, né, de outra pessoa, a gente deve informar, tá? Caso contrário, todas as coisas que ele fale a nós devemos manter sigilo quanto a isso. Então, é muito importante a gente saber disso, para que a gente evite comentários em ônibus. Ocorre muito, né? Os alunos iniciam seus estágios e eles ficam animados, né? E eles acabam comentando sobre procedimentos, sobre intercorrências, intervenções em ambientes públicos onde outras pessoas acabam escutando e acaba gerando desconforto, né? Porque não é legal, isso não é... E também cabe a nós, profissionais, não mentirmos mediante a patologia desse paciente. Eu não sei se a gente já comentou sobre isso, mas existem muitos familiares, né, que eles querem esconder dos pacientes a real situação, né? Então, às vezes, o paciente é um pouco idoso e ele não quer contar que a mãe tem câncer. Não conta para minha mãe, porque, meu Deus, e nós não podemos fazer isso. Se ela perguntar para a gente, nós temos que informar a verdade do que está acontecendo com ela, tá? Então, cabe, todas as vezes que a gente vê algo do gênero, cabe sempre a gente... como que eu posso dizer? Cabe sempre a gente conversar com toda a equipe, né? Para estar todo mundo alinhado, vamos dizer assim. E a gente vê muito isso na questão de pacientes que são terminais, né? Que são pacientes, eles não querem contar para a família, né? Então, às vezes, eles querem passar por essa dor sozinhos. E eu via muito isso no ambiente de centro cirúrgico, onde o paciente ia fazer uma cirurgia totalmente agressiva, mas ele não falava a real gravidade da cirurgia para os familiares, tá? E isso a gente deve manter em sigilo, porque não coloca em risco a vida de nenhum familiar. E a gente deve levar isso em consideração, tá? Na hora de cuidar desse paciente e tomar cuidado no que falar, quando falar, ao cuidar desse paciente, para evitar justamente um desconforto para ele e para os familiares. Cabe a gente, sempre, quando isso ocorre, acionar
assistente social, psicóloga do hospital, para estar conversando com esses pacientes, porque não é algo bom, questão psicológica, né? Você estar sozinho num momento tão agressivo, tão traumático, vamos dizer assim. Porque senão ele vai estar literalmente só passando por essa dor sozinho. Então, isso não é adequado. Então, quando o paciente sinaliza isso para a gente sempre aciona assistente social, mas nós não podemos obrigá-lo a contar para o familiar, né? Pelo que ele está passando. Foi sua mãe, Ludmara, que ela sabia da situação, ela estava consciente ou não? No começo, ela sabia até certo ponto. Não da gravidade, né? Ela sabia o que ela tinha, mas não sabia o grau que estava. Até na beneficência portuguesa, ela soube o que ela tinha. Aí depois, quando ela começou a tomar químio, ninguém falou nada, tipo, falou que era um procedimento que tinha que ser feito para a diminuição do tumor, mas não falaram que tumor, se era maligno ou benigno. Ah, entendi. Mas ela também não questionava, não perguntava? Não, porque quem estava na linha de frente para saber de tudo eram minhas tias. Minhas tias trabalhavam na beneficência portuguesa, trabalhavam no centro cirúrgico lá. Então, minhas tias que ficaram na linha de frente, 2 tias minhas. Minhas tias passavam tudo para mim e para o meu pai. Aí depois, quando ela veio para o Santo Amaro, que foi piorando a situação, aí a gente já pediu para não falar mais nada, entendeu? Mas provavelmente ela também não questionava, não perguntava, porque a própria equipe não pode, né, omitir esses dados do paciente. Muitas das vezes o paciente sente e acaba não querendo saber, né? E quando o paciente ele tem algum tipo de problema grave, né, como câncer ou algo do gênero, a gente sempre pede um acompanhamento psicológico, porque esse paciente ele tende a ficar muito abalado, né, muito traumatizado, vamos dizer assim, e esse estado dele pode também acabar complicando o estado físico, né? Então, é muito importante que a gente sempre tenha em mente isso e sempre acione a equipe de psicólogos. Todo hospital tem que ter psicólogo, né? Justamente para esses casos. E também... Aqui veio ter psicólogo porque ela ficou muito agressiva. Quando ela veio para o Santo Amaro, eu acho que ela já estava cansada, né? Já tinha 6, 7 meses que ela veio. Ela saiu da beneficência portuguesa com 6 meses, ela ficou lá 6 meses. Aí veio para casa, ficou 1 mês em casa, depois voltou, foi para o Santo Amaro. Aí no Santo Amaro teve que acionar o psicólogo, porque ela ficou muito agressiva. Meu pai não podia chegar perto dela, que ela queria bater e tal. Então... Mas será que ela não ficou agressiva, tipo, por ter conhecimento da situação, por não aceitar? Cansaço, né, professora? Exatamente. Cansaço, muita coisa, né? Eles sofrem muito, essa doença maltrata demais. As medicações não mexem, assim, tipo, digamos, com os hormônios, será que não, talvez seja por isso também que a mãe dela tenha ficado muito agressiva? Acaba mexendo com o estado emocional do paciente, né? Porque ele sente que ele não melhora, ele está sentindo, né, que não está tendo progressão, e a gente tem alguns estágios, né, de luto, né? E quando a pessoa descobre, então a gente tem a negação, a raiva, né? Para depois a gente ter a aceitação. E quando a pessoa aceita e consegue trabalhar mediante isso, ela consegue ter um prognóstico melhor, né? Do que mais. A primeira coisa é por que Deus? Por que comigo, né? Por que isso aconteceu? E é o que muitas pessoas se questionam
tanto pacientes quanto familiares, quando estão em um estágio muito avançado de uma patologia ou até mesmo no óbito, né? Por que que aconteceu comigo? Por que que na minha família? Eu tenho um amigo que o pai dele, ele acabou tendo câncer de pulmão, sem nunca ter fumado. Eita! Então, Oi? Difícil, hein? Então, os familiares, o próprio paciente, ele acaba falando, meu Deus, por que comigo? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que tem que ser dessa forma? Então, tem um estágio de negação e raiva muito grande, agressividade, né? Quando a pessoa descobre isso. E isso acaba prejudicando muito o tratamento em si. Porque quando a mente não está alinhada, a gente não consegue alinhar o corpo. Então, é muito importante. Por isso que nós profissionais, né? Mas não só nós profissionais, mas todas as pessoas, elas devem ter um lazer. Porque isso faz com que a gente consiga manter a nossa mente centrada. A partir do momento que a gente não tem nada na nossa vida que proporciona prazer, a nossa vida se torna vazia. Então, é muito importante que a gente tenha algo que nos proporcione prazer, que a gente consiga se desligar de tudo para conseguir alinhar o nosso corpo com a nossa mente. E isso faz com que a gente consiga se recuperar de doenças, trabalhar de uma forma muito melhor. Depois ela entrou numa fase que ninguém podia mexer nela, que só eu podia fazer as coisas nela. Ixi, foi punk, professora. Foi muito punk. Mas... Câncer do quê? Colo do útero. 33 anos ela tinha. 33 anos? Nossa. Faleceu 2 anos depois, com 35 anos. Quando começou com 33. Com 35 ela faleceu. Você sabia que os cânceres, antes dos 50 anos, eles são caracterizados genéticos, né? Sim, sim. Você tem que fazer... A família dela, né? Nossa família, a maioria da parte dela morre de câncer. Então, o ideal é vocês fazerem acompanhamento, você, seus irmãos, seus filhos, para evitar complicações, para a gente conseguir fazer um tratamento cedo, né, precoce. Por que eu fiquei desesperada da minha filha? O que disse? Exatamente, né? Mas então hoje a gente vai ficando por aqui, tá bom? Semana que vem a gente fala mais sobre todos os processos cirúrgicos, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Boa noite. Semana que vem. Boa noite. Então até. Tchau, boa noite. Tchau.